Boa noite a todos. Essa resposta também não é muito usual, né? A gente ouvir, que bom. É um prazer estar aqui com vocês para fechar esta última noite da Semana da Imagem, da 15ª Semana da Imagem na Comunicação. Um evento que tem uma história bastante longa e tortuosa, às vezes, mas muito alegre também, muitas vezes. E é um evento que acontece anualmente, uma vez com palestrantes de fora da instituição, convidados, e, no outro ano, num formato um pouco menor, com, em geral, ex-mestrandos e doutorandos do nosso PPG. Este é um ano do tamanho pequeno, que nós chamamos intimamente de pocket, e reúne, então, nós, desde segunda-feira, estamos aqui tratando de pesquisas feitas no nosso programa. Tivemos, na segunda-feira, o Ricardo, ontem nós tivemos o Lúcio, que são ex-doutorandos nossos, e hoje nós temos um professor do programa, que é o professor João Ladeira. Provavelmente todos vocês conhecem ele, mas ele, embora tenha pedido assim, que eu não fizesse nenhuma apresentação muito suntuosa, eu não posso deixar de fazer uma apresentação mais assim, polêmica, num dia tão polêmico que nem hoje, depois do depoimento do Lula, por exemplo, né? Ele vai falar para nós sobre este livrinho aqui, que ele está lançando recentemente, Imitação do Excesso, Televisão, Streaming e o Brasil. Então, o João, ele tem doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, em 2009, mestrado e graduação em Comunicação pela Federal Fluminense, em 2013, 2001, e aqui na Unicinos, neste momento, ele está trabalhando com uma pesquisa chamada Uma Arqueologia da Televisão Segmentada Brasileira, 1995 a 2011. Então, ele tem como objetivo compreender, através da observação de processos envolvidos nas atividades de cabo e satélite, a organização de uma experiência de conexão global relevante para os meios de comunicação contemporâneos. Estão rolando aí algumas informações. Eu quero, além de acolhê-los, dar-lhes as boas-vindas, eu quero cumprimentar os nossos alunos lá de Governador Valadares, que estão nos assistindo online. Tem outras pessoas também do grupo de pesquisa TECAV e do PPG e de fora do PPG também, que estão assistindo online por streaming. Então, quero avisá-los, se quiserem acompanhar também por streaming, que ele está localizado no endereço tcave.com.br, de onde vocês também podem, alô, vocês que estão lá longe, vocês que estão aqui perto, podem também conectar-se conosco através do Twitch e do chat. É isso, Sônia? É isso? Então, lá vocês vão encontrar também, lá nesse site do grupo de pesquisa, vocês vão encontrar mais informações sobre as pesquisas, sobre a Semana da Imagem, sobre as palestras, sobre os palestrantes, e toda a programação, então, está lá, que no final nós estaremos abrindo para perguntas, tanto das pessoas presentes quanto das que estão online, e nós vamos tentar administrar isso aí. Alô, pessoal da FADVALE, boa noite para vocês. Este ano, uma característica deste evento é que ele aproxima alunos de graduação e de pós-graduação. Ele é sempre aberto para a graduação também. E este ano, então, nós temos ainda a participação desses orientandos à distância, e faz parte, essas 3 noites fazem parte também de um seminário da pós-graduação chamado Tecnocultura Audiovisual, que é um tema para nós muito caro, que, sem dúvida, o João vai nos dar uma pitadinha sobre ele, desde o seu ponto de vista. Então, no final, nós abrimos para perguntas, e, no final, nós temos alguns livros para dar de presente para os interessados, que falam um pouco sobre as nossas pesquisas. Então, ok, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Suzana, pela apresentação.
De fato, esse evento hoje tem a ver com o lançamento do meu livro. Enfim, o Gustavo, no primeiro dia, ele foi muito gentil. O Gustavo Fischer, nosso colega também, ele disse que eu estaria lançando o meu mais novo livro. Na verdade, eu não posso lançar o meu mais novo porque eu só tenho um. Então, esse é o primeiro e, de uma certa maneira, também o único. O que, enfim, não diminui, de uma certa maneira, o prazer de eu estar com vocês aqui hoje. Então, rapidamente, antes de nós começarmos, o que eu pretendo conversar com vocês hoje, de uma certa maneira, está aqui, está nesse texto. Enfim, esse livro lançado esse ano, Imitação do Excesso, Televisão, Streaming e o Brasil, que, como o próprio nome diz, fala um pouco sobre coisas que eu tenho a impressão são caras para mim e, eu creio, são caras para todos nós. Enfim, o audiovisual e a televisão. Enfim, essa ferramenta que foi, sem dúvida, a ferramenta da nossa relação com a cultura mais importante no século XX e, eu tenho a impressão, também do século XXI. Todos vocês já esbarraram, em algum momento, com uma discussão profundamente repetitiva, em alguns momentos profundamente barroca, que pergunta se a televisão vai acabar ou não. Vocês já ouviram essa história em algum lugar, não é verdade? Quem já ouviu essa pergunta em algum momento? Levanta a mão, por favor. Só vocês, gente? Sejam sinceros, não mintam. Enfim, quem já ouviu essa conversa em algum momento da vida? Todo mundo, não é verdade? Essa é uma questão que, de uma certa maneira, rola para cá, rola para lá, porque ela tem a ver com uma pergunta que é absolutamente essencial. O que é a televisão hoje? O que foi a televisão do passado? O que foi a televisão no século XX, essa coisa que já passou, que já não existe mais? E o que é a televisão hoje, nesse momento que nós vivemos? Bom, a resposta passa por uma questão que eu acho que é essencial. A televisão existe, em grande medida, ela continua viva, ela vai bem, obrigado. Ela só não é, de uma certa maneira, parecida, nem de longe, com aquilo que ela era no passado. Enfim, televisão, para mim, quando eu era mais jovem, enfim, para a Suzana, com certeza, para alguns de vocês, tinha a ver, para os pais de vocês, certamente, tinha a ver com aquele aparelho que ficava localizado no meio da sala, enfim, e que a família inteira se juntava em volta, e aí você colocava uma antena, colocava um bombril em cima, porque usualmente a recepção não funcionava. Quem aqui já passou por uma experiência mais ou menos como essa? Quem já viu uma televisão daquelas grandes, que tinha aquele tubo imenso para trás, e que... Algumas pessoas, enfim, alguns de vocês, Sônia, Cibele, todo mundo, alguns de vocês, certamente, talvez ainda tenham equipamentos como esse em casa e desfrutem, de uma certa maneira, de alguma coisa mais ou menos próxima dessa experiência. É possível que muita gente, de uma certa maneira, passe por isso. A gente, quando lida com essas ferramentas, não tem acesso a uma série de coisas. A conexão dos aparelhos de televisão às redes de informática, a internet é absolutamente inviável. Para ter isso, você precisa ter uma Smart TV em casa ou ter um Chromecast plugado no seu computador. A conexão com os tablets, com os celulares, também é absolutamente inviável. E a coisa mais dramática, você não pode ver Netflix na televisão, não é verdade? O que é, em última análise, praticamente uma tragédia. Sim ou não, gente? Sem dúvida. Então, essa pergunta, enfim, do que é a televisão hoje, em última instância, passa por uma questão que é essencial. Enfim, a televisão do passado, se a gente fosse, de uma certa maneira, definir com um grau de simplicidade muito grande, mas eu acho com um grau de eficiência igualmente proveitoso, ela tinha a ver com um troço que possuía um montão de fronteiras. E aí, quando eu digo fronteiras, em algumas horas são fronteiras físicas, bem concretas, e outras fronteiras mais imateriais. Por exemplo, se a gente pensasse em televisão do passado, um passado que, curiosamente, ainda está mais ou menos presente, a RBS, por exemplo, ela é um grupo de comunicação nacional, local, e que está restrito, obrigatoriamente, a um certo território nacional do Brasil, não é verdade? É impossível que ela ultrapasse a fronteira nacional. É impossível que ela ultrapasse a fronteira do Brasil. Ela não pode fazer qualquer coisa na Argentina sem ela conseguir, por exemplo, ou em qualquer outro país da América Latina, sem ela conseguir uma autorização do governo argentino para funcionar. É assim com a Globo, é assim com a Rede TV, é assim com qualquer emissora de broadcast nacional. Do mesmo jeito que é assim com a Telefé na Argentina, com a Teledoce no Uruguai, ou com a ABC nos Estados Unidos. Essa televisão ela está obrigatoriamente restrita às fronteiras de um país específico. Ora, a gente olha para essa anedota que eu acabei de contar,
olha, por exemplo, para esse nosso conhecido, enfim, esse personagem que está muito próximo da gente, que é o Netflix, por exemplo, enfim, um pedaço, um ponto num oceano muito maior, e a gente percebe que isso é, digamos assim, bem diferente. O Netflix é uma operação de televisão global. Ela está presente no mundo inteiro. Por exemplo, então, essas fronteiras que a gente conversava no passado, essas fronteiras que, de uma certa maneira, elas eram muito claras, bem delimitadas, fronteiras das quais você não podia escapar, fronteiras que você não podia ignorar, no mundo que nós vivemos hoje, elas parecem ser cada vez mais irrelevantes, eu não diria, mas elas parecem ser cada vez mais relativas. Elas já não são mais como elas costumavam ser. Elas já não são mais como uma série de coisas hoje, como elas eram antigamente. E não são só essas fronteiras físicas às quais eu me refiro, não. Se a gente, e eu acho que todo mundo aqui mais ou menos tem uma experiência parecida com essa, se você começar a assistir alguma coisa hoje, sei lá, em uma plataforma de streaming qualquer, na sua televisão conectada, 4K de última geração, que você foi nas lojas americanas e comprou, por exemplo, se você abandonar o que quer que você esteja vendo no meio do caminho e retornar horas depois para o seu tablet, o que acontece com o Netflix, por exemplo? O que acontece, gente? Ele começa do começo de novo? Não, ele começa, por exemplo, exatamente do ponto em que você tinha parado. O que, digamos assim, é uma espécie de benesse fantástica, na verdade. É um tipo de dádiva divina, enfim, uma coisa oferecida pelos deuses, de você não ter que voltar do ponto inicial ou anotar num caderninho o ponto que você parou para depois ficar procurando com aquele cursor para descobrir onde é que você estava. Isso por uma razão bem objetiva. Esses mecanismos todos, a sua televisão, o seu tablet, o seu telefone celular, eles estão todos, de alguma forma, sistematicamente interrelacionados. Eles estão todos, de alguma forma, sistematicamente conectados, de alguma maneira. Obviamente, para fazer isso, você precisa de ferramentas que, em alguns casos, são profundamente sofisticadas. Redes de comunicação, internet que funcione, coisas do gênero. Coisas que, algumas vezes, são mais fáceis de conseguir e, em algumas horas, mais difíceis. Mas o fato é que essas fronteiras nacionais, como eu falei anteriormente, e essas fronteiras físicas entre equipamentos distintos, elas são cada vez mais relativas e elas são cada vez mais possíveis de relativizar. Enfim, a impressão que a gente tem é que, curiosamente, a gente vive num mundo sistematicamente conectado, no qual essas imagens estão sistematicamente presentes. Elas circulam, aliás, elas sempre circularam, o que é uma característica essencial do mundo moderno, do mundo que nós vivemos, que também era o mundo no qual nossos pais e nossos avós viviam, era que essas imagens, qualquer tipo de imagem, tinha ganho, de alguma forma, a possibilidade, a habilidade de circular com uma liberdade e com uma autonomia que ela nunca tinha tido até então. O mundo moderno é um mundo no qual as imagens se tornam todas, para usar um termo teórico e técnico, enfim, desacralizadas. Elas circulam por aí, sem qualquer barreira, sem qualquer fronteira e sem qualquer limite. Isso foi uma experiência que nossos pais e nossos avós conheceram bem. Essa é uma experiência que o nosso tempo, de uma certa maneira, radicaliza. É engraçado, porque isso é tão radical, e a presença da imagem, da cultura, do entretenimento, da informação, ela é tão recorrente para a gente que fica difícil, eu tenho uma certa dificuldade, de uma certa maneira, imaginar o que vem depois. Eu me assusto, às vezes, pensando o que pode vir depois. Eu não sei, talvez alguns de vocês tenham algumas previsões ou algumas expectativas. Eu tenho as minhas, certamente alguns de vocês têm as suas, em relação àquilo que nos espera no futuro. Eu espero que eu ficaria muito feliz se a gente pudesse conversar um pouco sobre as previsões de vocês e algumas expectativas que eu queria apresentar quando eu encerrasse essa minha apresentação rápida e a gente pudesse, de uma certa maneira, partir para uma conversa mais informal. Eu quero propor, e isso, de uma certa maneira, está diretamente ligado ao nome do meu livro, é que nós vivemos num mundo de acesso. Nós vivemos num mundo em que a gente queira, quer não, isso é uma coisa que a gente não pode escolher, nós estamos todos sistematicamente expostos a essa quantidade absurda e excessiva de imagens. Enfim, nós estamos permeados por isso. E isso
é uma coisa muito curiosa de se perceber, porque, de alguma forma, a gente tem a oportunidade de observar essa mudança na hora em que ela acontece. Todo mundo lembra quando o YouTube foi criado? Alguém lembra dessa data? Alguém chutou 2009? Quem dá mais? 2005, de fato, 2005 com a aquisição pelo Google, que torna, enfim, o YouTube realmente alguma coisa que interesse para a gente em 2006. Ou seja, essa é uma experiência, de uma certa forma, da década passada e que foi se radicalizando ao longo dessa década. Ao longo dessa década que passou, 2010 para cá, a gente começou a ver a possibilidade de não só vídeos meus, seus, nossos, dos nossos amigos, enfim, coisas que nós fizemos em casa com o telefone celular, está disponível nessas redes de informação. Alguém lembra qual é o slogan, enfim, o subtítulo do YouTube? Broadcast yourself. Você tinha levantado a mão, enfim. Mas, de fato, essa é a maneira pela qual o YouTube se apresenta para a gente, como alguma coisa que ofereceria para a gente a possibilidade de nos broadcastar, nos apresentar para o mundo. De fato, muita gente fez isso. Eu creio que todo mundo aqui, em alguma ocasião, publicou alguma coisa de si mesmo. Sim ou não? Quem aqui nunca colocou um vídeo de si mesmo na internet? Algumas pessoas, enfim. A Suzana... Eu vou confessar que eu cometi esse pecado original quando eu fui lançar esse livro. Enfim, eu tinha uma profunda vergonha sobre como é que eu ia fazer uma coisa como essa, mas aí, enfim, pela força das circunstâncias, eu acabei gravando um videozinho explicando o que era, enfim, esse material e tal. E é curioso, porque essa experiência de nos apresentar a nós próprios, uma coisa que talvez tenha sido... A única coisa que nós poderíamos fazer com essas ferramentas até um certo momento, rapidamente ela se torna uma experiência entre várias outras. Alguém lembra qual foi o ano em que o Netflix produziu a sua metamorfose? Ele se transformou de uma singela loja de aluguel de DVDs restrita ao território americano para aquilo que viria a se tornar uma rede global de televisão. Alguém lembra qual foi o ano da virada? 2009, quem dá mais? Foi em 2007. Enfim, exatamente um ano depois do YouTube ser adquirido pelo Google e começar a dar as caras sobre aquilo que ele iria ser posteriormente. 2 anos depois, entre 2 ou 3 anos depois, a Time Warner, uma das produtoras de conteúdo mais importantes do mundo, os sujeitos que são os donos da HBO, e sendo os donos da HBO, produzem Game of Thrones. Quem vê Game of Thrones aqui? Uma quantidade razoável de pessoas, eu esperava que fossem mais, enfim. Levou a sério a ideia de que era absolutamente imprescindível povoar a internet não só com esses vídeos amadores, enfim, de pessoas, mas povoar esse meio digital de comunicação com conteúdo que se pareça muito com o mesmo conteúdo que trafega pelas redes de cabo e de televisão segmentada que nós conhecemos. E aí levar muito a sério a obrigação, o imperativo de migrar esse audiovisual da televisão segmentada, da televisão a cabo, aquela que seu pai tem uma na sala, você tem uma no quarto, seu irmão mais novo, enfim, faz não sei o que com ela, e todo mundo, de uma certa maneira, em cada um desses cômodos distintos, assiste aquilo que bem entender. Programa de cozinha, notícia, ficção, etc., etc. Depois de um certo momento, começou a ficar absolutamente claro que era absolutamente imprescindível transportar esse conteúdo em direção à internet. E essa é uma história que não tem fim, em última análise. A expansão global do Netflix nada mais é, entre uma série de outras coisas, da tentativa de levar a sério essa obrigação de produzir conteúdo de ficção que possa ganhar prêmio, que possa se destacar e que possa se equiparar a outras coisas que já existiam previamente, e fazer isso numa escala absolutamente inimaginável. Para que isso se torne realidade, esse audiovisual todo ele necessita obrigatoriamente de ferramentas que a televisão convencional desconhecia. Esse audiovisual depende intrinsecamente de interfaces.
enfim, de software, de programas de computador, de aplicativos, de ferramentas que substituem a televisão, substituem o controle remoto e tornam absolutamente obrigatório que esses mecanismos, essas tecnologias estejam presentes. Aliás, é curioso, porque sem essas ferramentas seria absolutamente impossível desfrutar do próprio audiovisual. Alguém já viu essa interface em algum lugar? Eu podia mostrar do Netflix, que é que todo mundo conhece, e todo mundo, de uma certa maneira, já esbarrou com ela em algum lugar. Essa é a interface do concorrente mais próximo do Netflix, que é a Amazon. Enfim, a Amazon, que há algum tempo já não é mais uma loja de objetos virtuais, mas é um serviço de audiovisual. Enfim, é uma plataforma de audiovisual. Tem alguma semelhança com alguma coisa que vocês já viram em alguma outra ocasião? Ou vocês nunca viram uma interface como essa na vida? Parece com o quê, gente? Parece com o Netflix, que parece com o YouTube, que parece com uma série de outras coisas que eu pretendo mostrar aqui em algum momento. A maneira pela qual a gente acessa esse conteúdo, qualquer conteúdo, depende dessa mecanização muito específica. Aqui tem, enfim, tem as minhas preferências, enfim, as coisas que eu estou vendo, que vocês podem bisbilhotar, se for o caso, comentar ou alguma coisa nesse sentido. Sem o software, de uma certa forma, nada disso acontece. Aliás, é curioso perceber que sem o software, de alguma forma, a própria possibilidade de que a gente tenha acesso, em alguns momentos, à televisão convencional fica gravemente comprometida. No Brasil, menos, mas eu tenho a impressão que cada vez mais, mesmo aqui, e fora do Brasil, de forma muito decisiva. Alguns de vocês já esbarrou com essa interface aqui em algum momento? Alguns de vocês já usou o aplicativo da Globo em algum momento, o Globoplay? O cara lá atrás levantou a mão. Mais alguém, gente? O Rumenig também, enfim, mais ou menos. Acaba, às vezes, sendo uma experiência pouco atrativa, porque o aplicativo da Globo acaba fazendo exatamente aquilo que eu comentei anteriormente. Se você parar, se você vai assistindo alguma coisa e você para no meio, se você fecha e abre de novo, por exemplo, você precisa começar do começo. Então, quando algum de vocês for assistir amanhã ao Jornal Nacional sobre o depoimento do Lula em Curitiba hoje, se vocês cansarem no meio, resolverem fazer alguma outra coisa, quando vocês voltarem, obrigatoriamente, vocês vão ter que assistir tudo de novo ou ficar procurando o lugar em que vocês pararam. É, digamos assim, uma experiência pouco amigável. Mas é uma tentativa, é uma aposta de uma emissora de televisão convencional, de uma rede de broadcast nacional, em levar muito a sério a ideia de que aquilo que ela transmite não está mais restrito ao seu canal de televisão, um canal local, que tem uma afiliada local, que tem o seu conteúdo local em algum momento, um jornal ou outro, ou algum programa ou outro, mas que esse negócio é transmitido com a mesma flexibilidade e com a mesma lógica que qualquer outra plataforma de audiovisual que eu tenha me referido até agora. Inclusive, é muito curioso, porque qualquer pessoa pode assistir, por exemplo, alguns jornais que não são da praça em que você está localizado. Então, por exemplo, é possível que em qualquer lugar do Brasil se assista ao Jornal de São Paulo, ao Jornal do Rio, de Minas ou de Brasília, o que ainda é muito pouco. E essas são, de uma certa maneira, só as emissoras de propriedade da própria Globo. Claro, a expectativa é que em algum momento, todo o conteúdo da rede esteja disponível. Isso é uma coisa que talvez aconteça no futuro. Digamos assim, não tem sido um tipo de solução muito veloz. Enfim. Mas indica, de uma certa maneira, o quanto é difícil, de alguma forma, transpor essa experiência pregressa do canal de televisão, da emissora de televisão, para a internet. Mas indica, ao mesmo tempo, como é que, curiosamente, cada vez mais, talvez as emissoras deixem de ser meramente emissoras e se tornem uma coisa parecida, porém diferente. Curiosamente, a gente acorda de manhã e descobre que as emissoras de televisão viraram aplicativos. Enfim,
Aplicativos que habitam o seu dispositivo móvel do mesmo jeito que o aplicativo do Uber habita o seu dispositivo móvel, ou do Facebook, ou alguma coisa nesse sentido. O que é curiosíssimo, em última instância. Porque se a gente levar isso a sério, se torna absolutamente possível, uma vez que a internet é um recurso global, que uma pessoa assista a Globo, sei lá, da Sibéria, por exemplo, ou de qualquer outro país do mundo, enfim, ainda talvez mais inóspito. Claro, se a negociação for levada até o final da melhor maneira possível. Teve uma matéria no ano passado, quando o diretor executivo da Netflix esteve no Brasil, em que ele falava uma coisa muito perspicaz. Aliás, é impressionante ver os personagens da Netflix falando, porque eles têm uma compreensão sobre o que é o mundo e sobre o que é o Brasil, que é notável. O Reed Hastings dizia o seguinte: ele comparava o aplicativo da Globo ao aplicativo de uma outra rede de televisão americana, que é a ABC, que, infelizmente, como eu dizia anteriormente, nós não podemos assistir no Brasil, porque, embora cada vez mais a experiência com a imagem seja uma coisa global, como eu falei no começo, ela ainda se vê exposta a uma série de barreiras de negociação, de acordos, enfim, de problemas contratuais, em relação aos quais a gente pode conversar posteriormente. Mas o Reed Hastings dizia uma coisa muito curiosa, em que ele comparava o aplicativo da Globo com o aplicativo da ABC. A ABC é uma rede de televisão americana, é uma rede mais ou menos importante, ela é propriedade da Disney, enfim, era ela que produziu e passava a Disneylândia, enfim, que alguns de vocês talvez tenham assistido quando, enfim, eram mais jovens, e que eu certamente vi quando era mais novo, que tem um plano, que tem um problema, que é mais ou menos parecido com esse que eu conversava com vocês anteriormente. Como é que a gente faz para transportar o conteúdo das afiliadas locais, das afiliadas de cada uma das cidades americanas, do mesmo jeito que existem afiliadas da Globo em praticamente cada uma das cidades brasileiras? Como é que a gente faz para transmitir, para transformar tudo isso em coisas que possam circular pela internet? Vocês podem imaginar que esse não é um tipo de problema simples de resolver. No caso americano, são mais ou menos 200 afiliadas, enfim, cada uma delas com seu conteúdo local, cada uma delas com as suas produções locais. Então, vocês podem imaginar, de uma certa forma, que isso não é um problema dos mais simples de resolver, mas é alguma coisa que, de uma certa maneira, está acontecendo agora. Como é que a gente faz, de uma certa maneira, para transpor esse conteúdo da televisão convencional para a internet? O que vai ser, de uma certa maneira, esse conteúdo da televisão convencional para a internet? O que existe, gente, na televisão convencional entre os blocos de cada programa? Quando faz plim-plim, o que entra entre um bloco e outro? O comercial. Enfim, uma coisa absolutamente essencial. Quem faz publicidade aqui? 3 ou 4 pessoas. Enfim, bom, todo mundo sabe, certamente vocês sabem mais do que os outros, que a publicidade é absolutamente essencial. Sem ela, vocês ficariam sem emprego, não é verdade? Enfim, então a gente tem um problema absolutamente fundamental, que é como é que, por exemplo, só para ilustrar alguns dos vários problemas envolvidos, como é que você transpõe a publicidade convencional para a internet, por exemplo? Como é que você imagina um jeito de manter a máquina, de alguma forma, girando? Então, veja, acho que isso ilustra mais ou menos bem o que eu conversava anteriormente com vocês em relação a esses fluxos. Esses fluxos são tão curiosos porque eles atingem, em algumas horas, a televisão ou atingem, de uma certa maneira, alguns espécimes mais interessantes. Eu falava da Amazon anteriormente e eu queria voltar à Amazon pelo seguinte: quantos de vocês assistiram ao Oscar? Aquela gafe lamentável, enfim, de Moonlight, que ganhou, mas depois não tinha ganho, mas depois ganhou. Quantos de vocês viram o Oscar, gente? O Oscar esse ano teve uma participação na plateia de um personagem curiosíssimo. Não era um diretor de cinema, não era um dono de estúdio, era o Jeff Bezos, o dono da Amazon, mais uma vez. A Amazon tem um estúdio, enfim, que produz conteúdo não só para plataformas de streaming dela, mas produz filmes, enfim, ou pelo menos compra direitos de distribuição de filmes. 2 deles, inclusive, dos quais a Amazon comprou o direito de distribuição,
E aí, os filmes que a Amazon vem adquirindo são os mais variados. Inclusive, a Amazon parece um estúdio dos anos 70. Os estúdios que procuravam produções pequenas, algumas delas com intenso conteúdo estético, enfim, com uma intensa qualidade estética. Diretores como, por exemplo, Woody Allen, saíram da televisão e foram para o cinema nesse movimento, através de produções pequenas, através de filmes de baixo orçamento, mas que foram adquiridos por alguns estúdios menores que estavam dispostos a investir numa coisa que, de uma certa maneira, parecia incerta. O Jeff Bezos, a Amazon, foi para o Oscar com alguns filmes e levou 2. O primeiro deles é O Apartamento, um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, e Manchester à beira-mar. É curioso, enfim, imaginar uma plataforma de streaming que é, ao mesmo tempo, um estúdio de cinema e que, de uma certa maneira, organiza a produção dos seus filmes, levando em conta não só a imagem que vai trafegar na internet, mas que também está interessado nessa mobilidade, nessa flexibilidade, nessa possibilidade de estar presente em registros dos mais diferentes. A estratégia, a maneira pela qual esses 2 filmes foram lançados, foi do mesmo jeito que qualquer filme importante seria lançado. Eles foram para o cinema e, recentemente, voltam, na primeira oportunidade, para as próprias plataformas de streaming. É curioso, porque esse personagem vai flertando, de alguma forma, flertando com aquilo que era o cinema, aliás, com aquilo que é o cinema, com aquilo que é a instância do cinema, uma das instâncias do cinema mais respeitadas, que é o Oscar, aquilo que todo mundo para assistir, mas não só isso. A Amazon também esteve presente na edição do ano passado em Cannes, porque, como uma plataforma global de conteúdo, como alguma coisa que desconhece fronteiras, como alguma coisa que faz parte de um mundo sistematicamente ordenado através de fluxos profundamente flexíveis, de uma cultura que dá a sensação de que está em todo lugar, se torna obrigatório está na França, enfim, e não só está na França, mas está no evento cinematográfico mais respeitado da França, que é o Festival de Cannes, por razões mais do que óbvias, além do fato que Cannes, naquela época do ano, é agradabilíssima. Enfim, eu tenho a impressão que qualquer pessoa, qualquer um de nós, certamente não hesitaria 2 vezes a estar presente ali naquela época do ano. Então, vejam, é curioso porque, mais uma vez eu insisto, esse tráfego, essas fronteiras que, de uma certa maneira, vão se quebrando, enfim, o cinema que, de uma certa maneira, parece cinema, mas é uma outra coisa ao mesmo tempo, uma plataforma de vídeo, enfim, a maneira pela qual essas coisas são pensadas, são organizadas, são construídas, elas têm a ver com um processo muito interessante, que é, de uma certa maneira, isso que me interessa particularmente. Bom, eu falei de uma série de experiências, até agora, que são experiências, com exceção honrosa da Globo, que são experiências fora do Brasil, que são experiências que estão acontecendo, de uma certa forma, no mundo. Mas aí, de uma certa forma, a gente, olhando para o nosso universo, que é aquilo que interessa para a gente, que é o nosso problema mais imediato, enfim, pensar sobre o Brasil, enfim, compreender o Brasil, enfim, um território que, como se disse, mais imitando o poeta, é uma região que não é para amadores, enfim, é coisa que eu acredito profundamente. Se a gente olhar para o Brasil, seria interessante tentar ver o que está acontecendo, enfim, como é que esse excesso, de uma certa forma, está se materializando aqui. Plataformas de streaming têm a ver com Netflix e com mais quem, gente, no Brasil hoje, na experiência de vocês? E eu pergunto porque eu sempre tento capturar isso das pessoas, porque isso me ajuda sempre a perceber, de uma certa forma, como é que essa experiência está acontecendo. Se tem alguma coisa que eu perdi, se tem alguma coisa que eu não vi, enfim, a resposta de vocês, para mim, de uma certa maneira, é sempre muito importante, muito útil. Então, assim, se a gente fosse fazer um balanço sobre plataformas de audiovisual no Brasil, tirando o Netflix, quem mais a gente colocaria na roda? Para vocês. O Spotify, que lida com música, que é aliás, uma excelente lembrança, enfim. Música é uma coisa curiosa, é profundamente parecido com aquilo que a gente está conversando e, ao mesmo tempo, profundamente distinto. Eu espero que a gente possa ter um pouco de oportunidade de falar um pouco mais sobre música depois das conversas e tudo mais, porque eu acho que isso é um caso muito curioso.
tem algumas coisas que você não pode fazer com a música e que eu quero conversar daqui a pouquinho. Mas mais o quê? A lembrança é boa, enfim. Mas, levando em conta audiovisual, enfim, o que mais a gente poderia usar como exemplo para essa coisa que está acontecendo agora no Brasil? No que diz respeito à experiência de vocês. Look, como é o nome? E qual é a proposta? Sim, é um serviço de... Interessante, interessante. Mais alguém tem alguma experiência com alguma outra ferramenta como essa? Uma possibilidade completamente legal. Eu queria lembrar que isso está sendo gravado e, de uma certa forma, isso pode acabar se transformando numa experiência desagradável, mas, enfim. Mas, o meu primo faz isso direto, enfim. Mas você ia... Uhum. Muito bem lembrado. O Facebook tem uma estratégia específica para audiovisual muito interessante. Uhum. Mas não disponível no Brasil. O VUE, enfim, ele, de uma certa maneira, no Brasil ainda é alguma coisa bem diferente do que ele é fora do Brasil. O VIA é uma das experiências que eu descrevo no meu livro. No caso externo, no caso dos Estados Unidos, o VIA, por exemplo, tem uma associação com a própria ABC em relação a esse aplicativo, que é a experiência mais bem organizada para transpor todo o conteúdo da rede para a internet. No Brasil, ninguém, de uma certa maneira, ainda se voluntariou a essa posição. Tem alguns, né, gente? Eu poderia citar, eu agradeço o que vocês trouxeram, enfim, alguns... Desculpa. Diga. Uhum. Uhum. Muito bem lembrado. Enfim, são dois universos diferentes. Você tem esses aplicativos em algumas horas de canais internacionais, como o HBO, e os canais da Globosat, não é verdade? Os canais da Globosat Play e as aventuras do Telecine, que desde 2013 a própria Globosat promete que vai negociar em isolado, ou seja, que você possa assinar sem obrigatoriamente ser um assinante de TV a cabo. Isso nunca sai, porque obviamente isso é um negócio difícil. A Globosat já falou em mais de uma ocasião que o formato que é adequado para alguém no Vale do Silício não funciona tão bem no Brasil, leia-se Netflix. Então, isso vai e volta como alguma coisa que está colado às assinaturas de TV a cabo e que se tenta descolar, mas é um movimento sempre difícil. Mas muito bem lembrado. Mas, Rumenig. Não, sem dúvida. Aquilo que a gente comentava anteriormente, enfim, são todas formas pelas quais o Facebook quer descobrir algum jeito de flertar com o audiovisual, que são, de uma certa maneira, sempre interessantíssimas. O que eu queria frisar é que é mais ou menos como se a gente estivesse habitando em dois universos. Enfim, um universo que tem a ver com esses canais da TV a cabo, alguns são bons conhecidos nossos, são velhos conhecidos nossos, outros nem tanto. Alguns canais de TV aberta que brincam aqui e ali com o que eles podem fazer com a internet, algumas ferramentas pirata, enfim, que é uma coisa pela qual eu tenho um interesse particular e que eu acho que renderia alguns trabalhos belíssimos. Mas, ao mesmo tempo, o que eu queria frisar é que todas essas experiências, claro, as piratas ocupam sempre um lugar paralelo, todas elas lidam com a tentativa, com a obrigação de você encontrar meios os mais adequados possíveis de fazer essa transposição, de cruzar essa fronteira, de atravessar o rio, de passar essa imagem em direção para a internet. Eu acho que o que eu queria mostrar agora não vai rolar. A NET,
americana, a Comcast, a maior operadora de vídeo dos Estados Unidos, desde o ano passado, vem levando muitíssimo a sério a ideia de que não algum conteúdo ou outro isolado, o Telecine, ou o Premiere, ou o Combate, ou o Canal Bis, ou os canais da Globosat, como você lembrou anteriormente, que eles isoladamente estejam disponíveis, mas que todo, vejam, e aí eu friso, sublinho, coloco em itálico, entre aspas, todo o conteúdo oferecido em TV a cabo esteja sistematicamente disponível dentro de um único aplicativo do próprio provedor de televisão segmentada, que é essa comparação que eu fiz, que é um pouco inapropriada, mas, às vezes, as coisas mais inapropriadas servem para dar bons exemplos, que seria uma espécie de net americana. A DirecTV, nos Estados Unidos, também, ainda inacessível no Brasil, tem uma estratégia mais ou menos parecida de transposição de grande parte do seu conteúdo, e aí não naqueles pacotes gigantescos que a gente é obrigado a assinar com 200 canais, mas com pacotes magros, menores, enfim, que tornam disponíveis os canais que nós escolhemos. Essa questão da escolha é muito menos importante, para o que eu quero dizer hoje, do que essa transposição da fronteira, essa igualdade cada vez mais próxima entre televisão e streaming, essa proximidade entre essas duas coisas, essa ideia de que streaming, de que audiovisual na internet não tem mais, há muito tempo, a ver só com um acervo de opções de quadradinhos que a gente vê com o nome e um cartaz numa tela de computador e que você escolhe o que você quer isoladamente, mas sim com o próprio fluxo da televisão, essa experiência no tempo, no qual você insere uma programação dentro de uma sequência interminável de conteúdo e que não diz mais respeito só à televisão como nós conhecíamos, mas sim especificamente e especialmente em relação à internet. Eu sou famoso mundialmente por fazer apresentações péssimas visualmente. Esse gráfico ridículo é um... enfim, ele é um... pelo menos assim, ele é feio em termos visuais, mas eu acho que a informação é da melhor qualidade. Ele ilustra, de uma certa maneira, entre 2006 e 2016, ou seja, ao longo dos últimos 10 anos, as várias ferramentas distintas produzidas para se lidar com essa imagem na internet. Tem de tudo aqui. Tem desde Netflix ali, no primeiro lado, em janeiro de 2007, o aplicativo da HBO em 2010, enfim, o aplicativo da própria Globo em 2015, mais lá embaixo, enfim, é um inventário gigante. O próprio Vi, que nós conversamos anteriormente, rapidamente, ou seja, isso demonstra, de uma certa forma, o gigantesco esforço ao longo do tempo para construir essa experiência. Uma experiência que não acontece de uma hora para outra, que não é uma transformação imediata, que é uma experiência de ruptura e de transformação, de passagem ao longo de um extenso período em que alguma coisa vai mudando. Enfim, conexões previamente estabelecidas entre pontos que pareciam indestrutíveis vão cedendo lugar a alguma outra coisa. Um processo no qual a gente vê na cara da gente a própria história mudando. E eu queria que a gente pudesse pensar como isso acontece no Brasil. Porque se isso acontece com esse excesso fora do Brasil, dentro do Brasil, talvez isso aconteça através de um tipo de imitação do excesso. E aí, daí vem o nome do meu livro, enfim, no qual a gente tem a impressão em que a diversificação do audiovisual tem a ver com quem? Com a Globo, com os canais Globosat e só. Enfim, alguém lembra de mais algum serviço de audiovisual segmentado no Brasil? Que flerte ou que tenha experiências com a televisão a cabo e também com a internet, ou só com a televisão segmentada? A Box Brasil, enfim, que é uma programadora independente, enfim, as experiências... Fala um pouco mais alto, por favor. Uhum.
que eles não ouvem as perguntas. Essa tua estratégia aí. Se a gente pudesse, de repente, ter um microfone, seria interessante para que a gente pudesse alimentar a conversa. Você lembrou, de uma certa forma, a estratégia, a opção da Telefônica, enfim, os aplicativos da Vivo, que, de uma certa maneira, tem a ver com isso. A Telefônica é muito curiosa porque ela brincou com a possibilidade de produzir conteúdo e não só ser uma operadora de telecomunicações. A impressão que dá é que isso, embora tenha sido uma opção bacana durante um certo momento, ela foi meio que colocada debaixo do tapete, talvez recentemente, e o ano passado foi decisivo para isso, quando eles decidiram pela venda da Telefé para a Viacom, que é uma rede de televisão na Argentina, que era importante por uma série de razões, para a Viacom, no ano passado. Por favor, fala no microfone. Sônia, obrigado. Desculpa, enfim. A Claro TV, por exemplo, que disponibilizou esse recurso, fui ver assim, tinha que comprar alguns filmes novos, assim, tinha que pagar para ter eles, e era um preço bem alto, assim, que no Netflix ou em outras plataformas, por exemplo, o Mega Filmes, que também é bem conhecido, eu acho que já caiu várias vezes o site, mas repuseram de novo. É muito mais fácil e gratuito, né, também, sim, de acessar esse tipo de conteúdo. Mais uma vez, eu volto naquela questão que volta no meu argumento. Enfim, essa imitação do excesso, às vezes, acontece com uma certa má vontade. A lógica da Claro TV, enfim, do Now, que é, de uma certa maneira, propriedade do mesmo dono, enfim, todos, de uma certa maneira, têm a ver com a Telmex, de inventar essa ideia de vender conteúdo filme a filme, de obrigar as pessoas a pagarem uma segunda vez por uma coisa que elas já pagaram anteriormente, enfim, tem a ver, talvez, com uma certa má vontade, que é exatamente o oposto daquilo que eu tenho tentado demonstrar para vocês ao longo dessa conversa, que tem a ver com um esforço muito mais sistemático de lidar com a ideia de que essas duas coisas não são duas coisas opostas, mas sim absolutamente complementares, em última instância. E é engraçado, porque se a gente observar essa... Mas eu acho o seu ponto, o seu exemplo é muito bom, enfim, obrigado. Mas se a gente olhar para essa diversificação de uma forma mais pontual, sair um pouco dessa discussão sobre as operadoras, o que elas fazem ou deixam de fazer, e olhar para uma coisa, às vezes, que passa batido pela gente, que se refere ao conteúdo, talvez a gente possa observar um troço muito curioso. Tem uma coisa muito interessante acontecendo no Brasil hoje, que diz respeito a um tipo de conteúdo muito particular, que eu tenho a sensação que parece com alguma coisa que é muito semelhante ao que era a televisão no passado, mas eu diria que é uma espécie de experiência Denorex. Parece, mas não é. Enfim, que é talvez uma piada que só funcionasse nos anos 80, mas, enfim, eu fiz o que eu pude. Denorex era um creme de cabelo em que a propaganda, uma moça, parecia que ela não estava usando, mas estava. Bom, enfim, vocês já viram MasterChef? Ou melhor, alguém nunca viu MasterChef? Quem já viu MasterChef em alguma ocasião? Todo mundo, na verdade. Eu acho o MasterChef um negócio muito curioso, e aí não é uma predileção pelo MasterChef especificamente. Tem vários programas que são organizados de uma certa maneira, mais ou menos no mesmo formato, e que são tão globais quanto, que tem a ver com o seguinte: tem vários programas, como eu comentei anteriormente, que obedecem pela mesma lógica. Curiosamente, vários deles são sobre cozinha. Enfim, o SBT tem um programa que se chama Bake Off, Mão na Massa. Tem um que chama BBQ Brasil, não é o BBB Brasil, mas é um sobre churrasco, chama Churrasco na Brasa, e por aí vai. Enfim, o X Factor, todos esses programas, eles são uma coisa muito curiosa. O Fantástico, o Jornal da Globo, o Esporte Espetacular, qualquer programa que a Globo produza ou produzisse, era um programa da Globo, certo? Tinha a ver com uma decisão específica tomada por um produtor de conteúdo localizado no Brasil, que fazia o que ele estava afim no Brasil, e se ele conseguisse vender aquilo que ele vendesse mundo afora, tanto melhor. Programas como esse são franquias. Eles são formatos modulares, jogos de encaixe que funcionam de uma certa maneira num tipo de sociedade muito específica, num tipo de contexto muito específico, no qual uma ideia, alguém fazendo comida,
receitas, ou fazendo bolo, ou fazendo churrasco, ou fazendo alguma outra coisa qualquer, sendo julgado por isso, sendo eliminado, subindo, caindo, uma competição específica. Todos esses programas são programas de competição. Essa ideia pode ser exportada para os lugares mais distintos do mundo e pode ser produzida nos lugares mais distintos do mundo, obedecendo ao sabor local. No caso do MasterChef, inclusive, isso é literal, não é verdade? O sabor local não é, digamos assim, meramente uma metáfora. É um jogo de armar. Enfim, quem tem a propriedade intelectual do MasterChef é a Discovery. Ela negociou, no caso específico do Brasil, com a Band. E esse produto foi negociado do mesmo jeito em vários lugares do mundo, com várias lógicas distintas. Cada um desses formatos pode ser negociado em qualquer lugar, do jeito que parecer mais conveniente. E aí vem uma pergunta curiosa, que é entender o seguinte: esses programas são da onde? O MasterChef Brasil é brasileiro? Bom, tanto quanto o MasterChef México é mexicano, enfim, porque todos eles, de uma certa maneira, foram pensados e foram ordenados dentro desse circuito de fluxo profundamente maleável e tão flexível e tão carente de fronteiras como aquele que eu comentei anteriormente. Inclusive, pode ser até mais carente de fronteiras, porque, vejam, o Netflix, por exemplo, só se transformou numa experiência realmente global ano retrasado, quando ele passou de uma hora para outra de uma operação que estava em uma centena de países para 100 e poucos países, o mundo inteiro, com exceção de países com os quais os Estados Unidos não têm relações comerciais, e a China, porque eles têm que ter uma licença na China que o governo chinês não dá. É bom não falar isso muito alto, porque o pessoal aqui pode ter ideia, não é verdade? Então, é bom deixar esse assunto mais ou menos quieto. Algumas experiências, como a gente comentou anteriormente, são mais precárias em termos da sua circulação. Elas têm barreiras mais fortes. Eu coloquei aqui um site que vocês não podiam ver porque tinha bem grande ali: esse conteúdo não está disponível na sua região. Só que o MasterChef não. Ele é tão flexível, o MasterChef, o Bake Off, o Churrasco na Brasa, o X Factor e mais uma infinidade de outros conteúdos, eles são tão montáveis e desmontáveis a ponto de eles estarem presentes em qualquer lugar do mundo a partir de organizações, a partir de formalizações profundamente flexíveis. No caso do Brasil, no caso do Brasil, uma formação muito curiosa. Enfim, algumas redes de broadcast mais ou menos quebradas, com dificuldades históricas para produzir conteúdo, por questões financeiras, por imaginação, criatividade, etc., recebem, enfim, esse formato já consolidado, meio que de mão beijada, desde que elas, de uma certa maneira, topem fazer parte da lógica do contrato. Curioso, não é verdade? Enfim. Curioso como é que a gente, de uma certa maneira, talvez possa observar dois níveis. Enfim, em um nível, essa ficção que eu comentei anteriormente, que vai para o Oscar, que ganha prêmio, que está presente em vários lugares do mundo. Alguém aqui não assistiu 13 Razões Por Quê? Uma galera e tal, mais o pessoal da direita. Enfim, foi um sucesso curioso. Do mesmo jeito que Narcos foi um sucesso curioso, etc., etc. Isso é um formato dessa expansão, desse excesso que eu comentava anteriormente. A lógica desses programas flexíveis é uma outra dimensão, creio eu, mais ou menos ordenada com o mesmo movimento. É curioso perceber o seguinte: qual é o formato brasileiro sendo exportado para o resto do mundo? Alguém conhece algum programa como esse, pensado no Brasil e exportado para algum lugar do mundo? É constrangedor isso, né? Não tem nenhum, curiosamente. São todos importados. Enfim, mais uma vez eu volto na minha questão inicial dessa imitação do excesso. Enfim, a gente observa, de uma certa maneira, como espectador, alguma coisa que está acontecendo fora do Brasil e que a gente tem a impressão que passa frente aos olhos da gente, sem que a gente possa fazer muita coisa. Eu digo isso não para a gente tomar o Lexotan, alguma coisa nesse sentido, mas para a gente pensar, de uma certa maneira, onde nós estamos e para onde nós, de uma certa maneira, queremos ir. E aí, nessa conversa toda, de uma certa forma, sobra um ponto que eu acho talvez o mais interessante, que diz respeito a, como eu comentei no começo,
esse audiovisual que a gente tinha a sensação de que ele era produzido pelo usuário. Enfim, os vloggers, os youtubers, enfim, esses personagens que, de uma certa forma, povoam essa plataforma, que, para a gente, dá a sensação que é a única plataforma disponível para esse conteúdo mais flexível, só que não. Algum de vocês acompanhou o que aconteceu com o Porta dos Fundos no mês passado? Ele foi vendido para a Viacom. Enfim, a Porta dos Fundos não é um coletivo. Ele é um coletivo, enfim, até a 5ª página. Eles se dizem um coletivo e tal, mas eles são uma produtora de conteúdo muito bem pensada, muito bem organizada, enfim, que entenderam uma coisa quando ninguém entendeu isso, quando ninguém entendia isso, inclusive fora do Brasil. Eles sacaram, de uma certa maneira, que essa ferramenta desse vídeo curto, etc., etc., era um negócio importante, e que ele, de uma certa maneira, poderia trafegar com a mesma flexibilidade entre o YouTube, do mesmo jeito que entre a televisão, ou entre o cinema, ou entre qualquer uma dessas barreiras em relação às quais a gente veio até agora conversando e que, de uma certa maneira, não existem mais, em última instância. Ou, pelo menos, se tornam cada vez mais flexíveis, cada vez mais possíveis de se relativizar. O Porta dos Fundos foi negociado no ano passado. O Porta dos Fundos é uma produtora de conteúdo que tem os vídeos do YouTube. Alguém aqui nunca viu o Porta dos Fundos na vida? Ninguém, na verdade, gente. Enfim, é impressionante a repercussão que esses sujeitos... Suzana, você já viu em alguma vez? Claro. Enfim. O que dá, de uma certa maneira, a dimensão do que nós estamos conversando aqui hoje. O Porta dos Fundos não é só um canal de YouTube, ele também produziu alguns filmes, alguns mais interessantes ou menos interessantes. Também se aventurou, de uma certa maneira, numa produção com a Fox em 2015, também mais ou menos interessante. Mas o que interessa, de uma certa forma, é que essas ferramentas, enfim, esses estúdios de bolso, esses pequenos estúdios, esses estúdios de menor porte, esses estúdios que, de uma certa maneira, se apropriam, lidam com esses produtores de menor dimensão e que tem a ver, de uma certa maneira, com a tentativa desses produtores conseguirem o seu lugar ao sol. Eles também, eu diria, fazem parte desse mesmo ambiente que nós estamos conversando aqui, inclusive com plataformas próprias, enfim, com plataformas dedicadas especificamente para conteúdo nativo, que não são especificamente só o YouTube. Aliás, eu diria que o YouTube é uma ferramenta muito curiosa. Ele tem essa importância fantástica no Brasil, mas eu diria que ele passa por uma crise de identidade muito curiosa em outras instâncias. O YouTube vem tentando negociar há algum tempo a possibilidade de difundir conteúdo como esse que eu vim falando até agora, como se ele fosse uma distribuidora, uma operadora virtual, ou seja, uma operadora de televisão segmentada em alguns momentos, com a possibilidade de um estúdio de bolso ou outro, mas isso é uma negociação que vai e volta, enfim, é um projeto que, de uma certa maneira, vai e volta. Alguns projetos são mais claros e alguns projetos são menos claros. A própria Comcast, que eu falei anteriormente, tem uma opção especialmente voltada para conteúdo nativo, que se chama Stream. A Verizon, que é uma outra operadora americana de grande porte, tem uma outra plataforma que se chama GoNight. São experiências que eu descrevo com algum detalhe no meu livro, e todas elas, de uma certa maneira, espraiam, cada uma para o seu lado, essa experiência com a imagem para várias direções diferentes, no qual, obviamente, você precisa ter produtor, não é verdade? Só que o produtor não pode ser um cara que faz alguma coisa no seu quarto, em casa, de maneira amadorística, etc., etc., etc. Ele faz parte, de uma certa maneira, de um processo que não é tão diferente assim do próprio processo pela qual o cinema, por exemplo, passou no começo do século XX. Uma das decisões mais importantes para a história do cinema tem a ver com o momento em que se decide que ele vai deixar de ser um tipo de diversão barata, que você assistia em parques de diversão, em salão de curiosidade, e ele começa a se tornar um espetáculo. Um dos primeiros grandes produtores de Hollywood, ou do que viria a ser Hollywood, decide sair pela Broadway, num certo momento, comprando todos os roteiros que ele conseguia encontrar pela frente, porque ele sabia que eram aqueles roteiros que ele ia conseguir transformar, de alguma forma, em filmes. Ou seja, é uma metamorfose específica de um meio no qual ele deixa de ser um brinquedo,
alguma coisa com a qual a gente flerta de maneira mais ou menos divertida. Aqueles primeiros filmes da história do cinema em que tem um cara jogando água no jardim, aí vem um outro cara atrás, pisa no pé dele, aí a água para de sair, aí ele vira a mangueira para a cara dele, e quando ele vira a mangueira, o outro cara que está atrás tira o pé e a água esguicha na cara dele e acabou o filme. Parece uma coisa do YouTube, não é verdade? Sim ou não, gente? Não pareceria uma daquelas brincadeiras, enfim, do conteúdo nativo? Não, não era. Eram filmes que as pessoas assistiam no começo do século, quando o cinema, de uma certa maneira, não era exatamente aquilo que ele se tornou posteriormente. Uma diversão respeitável, alguma coisa que você vai, entra, paga o ingresso, assiste, enfim, alguma coisa profundamente burguesa, em última instância. Eu tenho a impressão que é mais ou menos uma coisa parecida que vem acontecendo hoje, e, curiosamente, isso não é algo restrito ao Brasil. Essa lista que eu mostro para vocês, que o Rummenigge, de brincadeira, tirou aqui da minha frente, vou ter que ser obrigado a voltar para trás aqui, porque eu não consigo ler na tela do meu computador. Opa! Rummenigge, me ajuda, Rummenigge. Eu queria mostrar para o pessoal a tabela que eu fiz com tanto carinho em casa. Não me deixe na mão num momento como esse. Essa tabela que vocês vão ver daqui a pouco mostra o interesse desses produtores de grande porte nesses produtores de menor porte. Enfim, em vários desses estúdios de bolso que foram sistematicamente comprados ao longo desses anos todos. O exemplo que eu dei do Porta dos Fundos é um exemplo específico. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. Eu tenho a total certeza que essas produtoras menores vão ser todas sistematicamente compradas. Alguém já viu isso aqui? Esse portal, um portal entre outro, enfim, um portal de conteúdo do YouTube que tem o direito de se produzir conteúdo. Se é para eu acabar, enfim, tipo, essa seria uma indireta, assim, vamos encerrar essa conversa e tal, o negócio está ficando meio chato, é isso? Essa é uma produtora específica, enfim, que se chama NWB, e ela produziu alguns portais, alguns canais do YouTube, um sobre futebol, no qual o Kaká participa, um sobre carros, que o Barrichello participa, um sobre cultura, que o Gil andou circulando por ali. É um negócio intensamente profissional, em última instância. Esses caras tiveram financiamento do fundo de investimento do qual o Luciano Huck é dono, da Ebrix, que é outro fundo de investimento da qual a RBS é dona. Ou seja, é curioso como é que essas coisas todas vão se juntando dentro de um certo processo no qual a gente... Obrigado. Essas coisas todas vão se juntando, parece, de uma certa maneira, uma experiência tão corriqueira quanto qualquer outro canal do YouTube, talvez pareça tão amador quanto qualquer outro canal do YouTube que a gente esbarre em algum momento. Parece, mas não é, em última instância. Tem a ver exatamente com esse tráfego da imagem, cada vez mais parecida com alguma coisa semelhante aos conteúdos que nós já conhecíamos, cada vez mais lidando com essas ferramentas disponíveis dentro do ambiente que nós temos para hoje, ou seja, dentro de um processo de mudança. Alguém já tinha esbarrado com esse canal em alguma ocasião? Lembram da Kéfera? Alguém viu o filme da Kéfera? Enfim, é fada. Gente, podem falar sem nenhuma coisa. Alguém viu o filme da Kéfera ou não? Eu vi, enfim, por curiosidade. Sério, eu vi por curiosidade, enfim, por um interesse absolutamente científico. Uma curiosidade absolutamente ligada ao trabalho intelectual. É um exemplo de um personagem igual os personagens do Porta dos Fundos, que trafegam entre esses universos flexíveis, esses universos móveis, enfim, que a gente veio conversando até agora, que vão de um lado e vão para o outro. É curioso porque a gente fala de um ambiente, por um lado, cada vez mais profissional, cada vez mais racionalizado, cada vez mais inserido dentro de uma lógica profundamente burguesa, cada vez mais global e cada vez mais
um ambiente no qual a gente participa, o Brasil, participa muito pouco e tem uma importância com muito boa vontade lateral. Eu insisto mais uma vez, eu digo isso não para ser apocalíptico, não para que a gente tome o Lexotan, mas para pensar de uma certa maneira onde nós estamos, de alguma forma, e para onde nós vamos, em última instância, com normas, com leis, com organizações, enfim, com decisões particulares, com posições de cada um de nós, e como isso é importante para nós, especificamente, nós da universidade, tentarmos entender, de alguma forma, o que está acontecendo com a cultura nesse universo. Enfim, essa cultura que, como eu já comentei em mais de uma ocasião do que a gente veio conversando até agora, tem muito menos a ver com esses estriamentos tradicionais que a gente conheceu, muito mais a ver com uma lógica que a gente poderia dizer disciplinar, em última instância, no qual cada personagem ocupa o seu quadrado, ocupa a sua fronteira, está restrito a um certo lugar físico, faz uma coisa específica, tem uma certa habilidade pontual e muito mais ligado a uma experiência de profunda flexibilidade e de profundo tráfego, em última instância, de profunda maleabilidade, de controle, em última análise. Um processo no qual a gente lida com um tipo de flexibilização, um tipo de mobilidade para a imagem que a gente não tinha até então, ou que teve, de uma certa maneira, de forma muito lateral, mas que a gente experimenta de uma maneira absolutamente radical nesse momento. Então, estar observando isso, para mim, eu creio que para vocês também, enfim, seja um negócio absolutamente, para mim, absolutamente fantástico, porque eu tenho a sensação de que, de uma forma ou de outra, a gente vai vendo história. Vai vendo aquilo, de uma certa forma, que vai ser um modelo que as pessoas, pelos próximos anos, de alguma maneira, vão entender que é o audiovisual, que é a cultura, que é a maneira pela qual a gente se relaciona com essas ferramentas. E aí surgem uma série de questões que eu queria, de uma certa maneira, apontar, só para que a gente possa começar com um debate talvez mais interessante. Eu chamei a atenção para o Brasil e para o lugar que a gente ocupa. E é curioso, faltou alguma coisa nesses conteúdos que eu mostrei? Teve algum tipo de conteúdo que estava faltando, que não está sistematicamente presente nessas experiências todas que eu conversei até agora com vocês? Oi? Ah, o microfone, sim, claro. Eu vejo que hoje até portais de educação estão migrando para essa plataforma. Já surgiu há uns anos atrás o Alison, é um site internacional que várias universidades disponibilizam cursos online com certificados de graça. Hoje nós temos também o Sebrae, com uma plataforma assim que tu pode acessar com o teu usuário a hora que tu quiser. Eu não sei, para mim parece que não só o entretenimento, mas como a própria sistema educacional está migrando para uma plataforma streaming. Não sei se tu vê da mesma maneira, da mesma forma. Veja, eu não só concordo, como o que a gente está fazendo hoje aqui é uma prova viva disso. Esse evento está sendo transmitido, está sendo gravado, vai estar disponível no site do próprio grupo, e ele faz parte de alguma coisa que pode ser usada, eu tenho esperança disso, que ele possa ser usado da melhor maneira possível por qualquer pessoa, em qualquer momento. Então, você está absolutamente certo, eu concordo plenamente com você. Hoje eu conversava sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que era uma plataforma de streaming para educação, mas especificamente para pré-vestibular, que me chama Me Salva. Alguém já usou isso aqui? 1, 2, 3, enfim. Então, vocês conhecem de uma certa forma. É muito curioso. Tem a ver com o que a gente está falando aqui, em última instância, e com a maneira pela qual essas coisas vão passando para vários buracos diferentes. Bem lembrado. Tem mais alguma coisa que eu não mostrei até agora, gente? Quem faz jornalismo aqui? Já que você queria, tinha uma pergunta. Você tinha uma pergunta pela internet ou não? Acelerados. O dono é uma produtora chamada NWB. Enfim. Você levantou a mão. Mais alguém faz jornalismo aqui, gente? 1, 2, 3, 4. Algumas pessoas. O pessoal levantou a mão. Quantos canais de informação de jornalismo vocês conhecem hoje que lidem especificamente com, que sejam novos, assim, que surgiram de uma certa maneira com essa ferramenta do online? Não vale aqueles já tradicionais, enfim, os canais da Globosat, falando as mesmas coisas que eles falam na Globosat na internet, por exemplo. Tem alguma coisa que a gente chamaria a atenção?
Tem uma série de mídias alternativas que estão circulando em todo lugar, tanto como forma de protesto contra o monopólio, entre aspas, né, das notícias. Por exemplo, como a mídia ninja, sei lá, tem uma série. Uma experiência interessantíssima, de fato. Eu teria muita vontade, uma experiência interessante, relevante, concordo com você, eu teria muita vontade, de uma certa forma, que a gente pudesse se apropriar daquilo que a gente sabe que é o jornalismo, daquilo que tem a ver com o profissional que, de uma certa maneira, é jornalista e que tem, de uma certa maneira, o treino, a coraça dura, por conta dos anos de profissão, fazendo alguma coisa que tenha a ver, de uma certa maneira, com a internet, enfim, com essas mídias flexíveis, e não terceirizando a produção de notícia para fake news que circulam no Google, no Facebook, no YouTube e outras bobagens do gênero. Eu acho que, especificamente hoje, no Brasil, enfim, no qual a gente tem uma ansiedade gigantesca por outras visões de mundo, outras fontes de informação, outras perspectivas sobre as coisas, enfim, de repente, questões históricas sobre a maneira pela qual os meios de comunicação se organizam no Brasil, com todos os seus limites históricos, voltaram à tona, e todo mundo sabe do que eu estou falando. Talvez fosse importante a gente pensar em outras formas de produzir informação, mas que tivessem, de uma certa maneira, essa autoridade moral, profissional que o jornalismo tem com ele, que ele conquistou ao longo de algumas décadas, enfim, de pelo menos 2 séculos, e que eu não creio que seja alguma coisa que se possa jogar fora. Eu não acho legal assim que o youtuber mais famoso da internet hoje seja Marcelo Odebrecht, entendeu? Enfim, no conteúdo produzido pela Vala de Curitiba. Entende? Eu acho que tem que ter outras maneiras pelas quais a gente produz informação, lida com a informação, e que não tem a ver, de uma certa maneira, com os caminhos tradicionais pelas quais a gente conhece. Isso tem uma possibilidade, enfim, que tem a ver com jornalismo. Eu creio que tem outras várias, e todas elas, de uma certa maneira, têm a ver com esses limites que eu narrei até agora e com essas coisas que estão, de uma certa maneira, presentes, e que é uma questão da gente entender como é que a gente faz para passar a mão e fazer alguma coisa com elas, para o bem ou para o mal. Certo? Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu queria que a gente tivesse agora a oportunidade de conversar um pouco sobre isso, caso vocês achem, de uma certa maneira, que seja interessante a gente bater um papo sobre essas coisas todas que eu conversei até agora. Obrigado. Obrigada, João. Damos início, então, agora a uma rodada expressamente de perguntas, porque já foram feitas várias perguntas, vários comentários durante a fala do João. Eu vou pedir que quem tiver uma pergunta, um comentário a fazer, se manifeste. Eu vou tentar distribuir aqui a palavra. O Menig, por favor, acompanha o pessoal que está online. A Sônia vai estar com o microfone ali, quem quiser falar, por favor. Bom, online, então, o Rafael Tourinho Raimundo pergunta: quando a Netflix lançou House of Cards, o ator Kevin Spacey elogiou a possibilidade de contar uma história sem as restrições da TV, como um número fechado de minutos por episódio. Porém, com poucas exceções, as séries originais da plataforma continuam reproduzindo lógicas televisivas, temporadas fechadas, episódios mais ou menos uniformes, etc. Será que essa herança da TV permanece porque os hábitos do público são difíceis de ser mudados? Até que ponto a Netflix tem sido inovadora ou experimental em termos de conteúdo audiovisual? Essa é uma excelente pergunta, aliás, é uma pergunta que sempre retorna. Eu, sinceramente, acho que as séries produzidas em série, lançadas em série, enfim, me perdoem aí o trocadilho patético, enfim, elas são, de uma certa maneira, mais ou menos parecidas com a experiência que eu narrei anteriormente em relação ao MasterChef, do que ela parece televisão. Tanto o MasterChef, quanto tanto esses programas, esses realities, quanto essas séries longas e extensas, elas são ruínas da televisão passada. Enfim, elas são, de uma certa forma, alguma coisa que tem a ver com um tipo de experiência que parece profundamente com aquilo que a gente viveu, com aquilo que a gente viu, mas é bastante diferente. No caso do MasterChef, eu já citei anteriormente, porque, no caso do Netflix, eu queria ter a oportunidade agora de falar um pouco sobre isso. A coisa mais interessante desse formato fechado, em que você lança tudo de uma vez, é o seguinte: lançar tudo de uma vez
torna obrigatória que você construa gigantescos acervos, não é verdade? Esses acervos estão sistematicamente disponíveis. Eles podem ser assistidos da maneira que você achar mais interessante, e eu acho que isso tem menos a ver com as escolhas que os consumidores podem fazer e com muito mais com certos traços da técnica, inscritos na técnica e que, de uma certa forma, definem, de alguma maneira, as suas características formais, que depois vão ser reorganizadas, remanipuladas por muitas pessoas diferentes em muitos contextos diferentes. Quando se produz série em quantidade gigantesca e se lança com essa velocidade muito significativa, tudo ao mesmo tempo, tudo de uma única vez, num único lugar, se torna absolutamente imprescindível que se lide com o tempo de uma forma que é diferente daquela que se lidava na televisão. A televisão tornava possível que você estendesse o conteúdo ao longo do tempo e mantivesse, de uma certa maneira, aquela atenção presa dentro daquele dispositivo ao longo de 2, 3, 4, 5 meses, um ano, enfim, as séries mais longas de 24 episódios, ou até mais do que isso, como era a televisão no passado. Essas séries contemporâneas, curiosamente, elas introduzem uma experiência muito particular com o tempo, na qual, estando tudo disponível agora, é absolutamente possível que se veja tudo de uma vez, o que é mais ou menos óbvio, a história das maratonas, do binge-watching, etc., etc. Só que isso, de uma certa forma, torna absolutamente obrigatório que o produtor de conteúdo produza conteúdo e jogue conteúdo nessas plataformas com uma velocidade ainda mais acelerada. Ou seja, à medida em que você, conforme se assista conteúdo com essa flexibilidade de tempo, se torna obrigatório que se produza cada vez mais conteúdo para preencher, de uma certa forma, aquela grade de programação ou aquele acervo de informações, porque, sem isso, é absolutamente possível que a própria plataforma perca a sua razão de existir. Porque, veja, se não existe nada acontecendo, enfim, se não existe nada de novo naquele ambiente, ele perde sentido, em última instância. Você pode fazer qualquer outra coisa em qualquer outro lugar, cancelar a assinatura, parar de assistir. Então, é curioso como é que essa própria opção alimenta esse mesmo excesso que eu comentei anteriormente, alimenta a obrigação de produzir sempre mais de outras coisas novas, num fluxo, numa quantidade que, no limite, seria absolutamente interminável. Por isso que eu brinco que, de uma certa maneira, parece uma ruína da televisão como a gente conhecia, mas não é. É uma outra coisa. Enfim, é uma outra maneira através da qual essa técnica se apropria da divisão do tempo, do estriamento do tempo físico, e a maneira pela qual ele é ordenado, ele é administrado, enfim. Em questão, você discutiu, apresentou para a gente a questão do X Factor, por exemplo, do BBB, que são formatos televisivos muito presentes no exterior e que aqui acaba sendo tendência, né? Não só aqui, mas também em várias outras regiões e outros países. Por que você acredita que as televisões, no caso as emissoras de televisão nacionais, não apostam tanto em um conteúdo criado aqui e apostam mais em repetir conteúdos que já são criados em outros países? Seria por vantagens publicitárias, algo assim? Essa é a pergunta, em última instância, de $1 milhão. Enfim, ela, de uma certa maneira, a pergunta que norteia tudo que eu tentei apresentar nesse trabalho, conversar de uma certa maneira com vocês. Tem uma certa dificuldade em entender o papel, a importância que o conteúdo tem nessa conversa toda. E essa é curiosamente, uma dificuldade histórica. Deixa eu dar um exemplo que, de uma certa maneira, vai deixar claro o quanto essa dificuldade de compreender a arquitetura do modelo, como é que ele funciona, quais são as regras do jogo, ela, de uma certa maneira, não é uma coisa recente. Ao longo de muito tempo, o Brasil tentou produzir televisão a cabo, televisão segmentada. Só quem entendeu que era obrigatório para a televisão a cabo, que existisse o cabo, mas que também existisse alguma coisa para passar no cabo, foi a Globo. A Globo tinha uma sócia que chamava Multicanal, nos anos 90, que brincou com a possibilidade de fazer um estúdio, parece como provocação, esse estúdio ia ser em frente ao Projac, o que já é uma provocação mais ou menos curiosa, na verdade, e depois, quando eles descobriram que a Globo ficou mais ou menos zangada, eles desistiram dessa ideia. A Abril flertou com a produção de audiovisual, enfim, a MTV, que foi um negócio interessantíssimo, mas que nunca fez parte de uma compreensão mais ou menos sistemática do quanto era importante produzir audiovisual em quantidade, em volume, para alimentar essas redes canibais de informação. O cabo já era uma rede canibal de informação, ela demanda cada vez mais conteúdo.
O streaming cada vez mais, enfim, ainda mais. Então, isso é uma questão histórica, enfim. É a mesma questão... responder essa pergunta é mais ou menos responder a mesma pergunta de por que é tão difícil, historicamente, fazer cinema no Brasil, por exemplo. Enfim, por que a experiência com a Vera Cruz foi tão difícil? Por que a produção de cinema no Brasil se mostra sempre tão limitada? Por quê? Por quê? Por quê? Por que tem uma dificuldade histórica, de uma certa maneira, de produzir conteúdo no Brasil? Acho que a pergunta é, de uma certa maneira, mais ou menos a mesma. Ela perpassa a questão em vários momentos. Curiosamente, tem um momento no qual a gente conseguiu produzir conteúdo em larga escala, e eu lembro sempre da discussão sobre as redes de broadcast nos anos 70, o projeto da Globo de produzir as novelas, enfim, produzir os programas de jornalismo, enfim, construir alguma coisa que, naquele contexto, parecia algo profundamente moderno, por razões que a gente pode conversar daqui a pouco. É meio que um ponto fora da curva dentro dessa trajetória que eu estou narrando para você e que se repete em várias ocasiões. Enfim, eu fecho meu livro, só fechando essa questão, com uma imagem de 3 momentos diferentes. Enfim, um que se refere à Globo, um que se refere a Abril e um que se refere à TV Tupi, no tempo em que ela se encerra. E que, de uma certa maneira, passam por essas questões de uma dificuldade histórica, cíclica, difícil de entender. Enfim. Boa noite, professor. Aqui. Agora veio. Oi. Bom, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre uma série que eu estou pesquisando agora, que seria Twin Peaks, que, no caso, ela passou na TV em 1990, e, naquela época, questões relacionadas à audiência e à TV que passava ela na época mudaram a narrativa da série, que o objetivo dos autores era não revelar o assassino da Laura Palmer, e, no final, eles acabaram revelando no meio da 2ª temporada, e isso causou uma queda na audiência e teve várias questões envolvidas. E agora eles estão voltando com a 3ª temporada, nesse mês. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais como é que seria a construção dessa narrativa nesse momento que a gente está vivendo agora, se eles teriam mais liberdade ou questões que a emissora que vai passar agora, a Showtime, como é que ela prepara esse público dessa série para que não ocorra esse problema, ou se eles já estão prevendo alguma coisa, algo relacionado a isso, a essa relação do streaming atualmente com a narrativa da série. Deixa eu responder a sua pergunta por um caminho que tem a ver com esse que você indagou, mas eu acho que vai abrir um pouco a questão para um cenário mais genérico. Vocês viram Twin Peaks? Alguém viu Twin Peaks em algum momento? Ou pelo menos o piloto, a série inteira? Enfim, é uma coisa curiosíssima, é verdade? É um produto estranhíssimo, se a gente levar a sério o que a televisão era, o que a televisão é, chega a ser, de uma certa maneira, inacreditável que aquilo tenha se tornado realidade, etc., etc. Tem uma discussão mais ou menos extensa sobre qual foi o ponto em que se começou a fazer televisão a sério. Enfim, qual foi o momento em que se começou a fazer televisão que pudesse ser levada a sério. Tem vários pontos, enfim, que tentam indicar de onde veio essa tentativa de produzir conteúdo que não fosse coisas que a gente identifica com esse troço de escassa autoridade moral que a televisão sempre foi. Novela das 8, série de tribunal de segunda tarde, etc., etc. Temperatura máxima, alguma coisa nesse sentido. Isso é uma aventura, ou alguma coisa nesse sentido. E aí Twin Peaks é um exemplo, que é usualmente chamado à discussão para mostrar que alguma coisa começou a acontecer nesse instante. Algumas pessoas dizem que não, enfim, que o momento em que se começou a fazer séries sérias tem a ver com a HBO, na virada dos anos 90, e aí vão dizer que Sopranos, enfim, é mais ou menos lapidar desse formato de uma televisão que se pode levar realmente a sério, de alguma coisa que seria inimaginável num outro contexto, uma série sobre... Vocês viram Sopranos, gente? Quem viu essa série? Mas ninguém viu? Enfim, você também viu? É uma série que seria inimaginável, não é tão complexa quanto Twin Peaks, mas ela seria difícil de acreditar num outro contexto. É um cara que é um mafioso, profundamente violento, agressivo, misógino, enfim, com uma série de um anti-herói, com uma série de problemas de relacionamento,
uma espécie de Poderoso Chefão que cairia mais ou menos bem no cinema, mas que na televisão seria inaceitável, mas que aí por uma história mais ou menos longa, que teria a ver com uma série de outras séries anteriores, enfim, Chumbo Grosso, que é uma série que passou na televisão brasileira com esse nome ridículo, que se chama Hill Street Blues, enfim, e outras séries teriam preparado o caminho para essa ideia de que tudo era possível na televisão. E aí a discussão, às vezes, vai por esse caminho. Da onde é que veio essa expectativa de que a televisão pudesse ser alguma coisa que tivesse esse troço que eu chamei de autoridade moral, alguma coisa possível de ser levada a sério, que hoje, de uma certa maneira, parece uma questão mais ou menos garantida, né? Enfim, tem vários anti-heróis disponíveis para os gostos mais variados. Pode ser o Frank Underwood, pode ser o Senhor Soprano, pode ser o Sr. White, Breaking Bad, enfim. Tem para todo mundo, em última instância, nesse conteúdo televisivo produzido com intenso, com profundo cuidado. E eu respondo a sua pergunta da seguinte forma: isso não depende, de uma certa maneira, talvez só do streaming ou das plataformas digitais. Tem a ver com uma longa trajetória através da qual, de um lado, tem a tecnologia, como se isso fosse um extrato, com uma velocidade específica, operando numa certa dimensão específica, descontínua, enfim. E, do outro lado, tem uma outra dimensão da cultura, e essas duas coisas se casam ou são amarradas, num certo momento, por algo que associa ambas e que torna possível que essa experiência concreta, esse dado atual concreto, esse formato específico, essa probabilidade tornada material, num certo momento, de um certo jeito, com uma certa cara, se torne alguma coisa viável. Essa televisão com conteúdo ficcional de alta qualidade, ou pelo menos que se arvora essa alta qualidade. Uma encarnação específica da televisão, inviável em outros momentos, do qual o Twin Peaks faz parte, mas é parte, em última instância, como um pedaço de um todo que é maior do que ela própria. Oi? Tem perguntas online? Eu quero falar. Eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer um comentário, João. Né? Me parece assim que, nas últimas 3 questões colocadas, eu tenderia assim, a que a gente também refletisse sobre outro aspecto da questão. Um deles, me parece que a televisão brasileira já fez coisas muito a sério há muito tempo. Então, as séries brasileiras, por exemplo, as telenovelas brasileiras, por exemplo, são produtos de exportação há muito tempo. Então, não foram citadas como exemplo de globalização, como se fossem produtos apenas localizados. Não, não são. Não foram e não são. Eu tenho, de vez em quando, passado os olhos pelo canal Viva, que é da Globo, na NET, e eu fico espantada de como se fazia bom humor nos anos 70, 80. Eu olho assim, Chico City, Escolinha do Professor Raimundo, as coisas que estão acontecendo hoje no país estão lá, naquela década, falar propostas muito seriamente, como crítica social, crítica política, e como humor, como estética. Então, essa é uma questão assim que eu acho que a gente tem que, vamos dizer assim, ponderar, no mínimo ponderar. A outra questão em relação à minha atual fissura pelas séries ditas Netflix, que eu insisto em negar que sejam Netflix, eu acho que transcendem a Netflix. Por exemplo, o House of Cards, que foi mencionado há pouco. Eu acabei de ver o Downton Abbey. Nós temos opiniões diferentes sobre Downton Abbey, eu acho fantástico. Agora estou assistindo The Good Wife, e estou tendo dificuldade de ir até o fim, porque estão tirando do ar. Então, é outra coisa, não fica lá o tempo todo, vai saindo do ar. Né? Então, eu estou correndo, porque eu estou na 7ª temporada, e eu estou vendo desaparecer, só tem mais ainda os vídeos da 5ª temporada. Eu já comecei vendo só na 4ª, e já perdi a 1ª, 2ª, 3ª. Então, é uma corrida maluca atrás dessas coisas que estão lá e que estão saindo. Então, é outra ponderação. E a terceira ponderação, que também diz respeito a isso, é o fato de que essas séries que eu estou curtindo, por exemplo, se elas lembram de algum lado a televisão
por algumas coisas que tu colocaste bem adequadamente, eu acho que elas também são o que são, porque elas são uma mistura com o cinema. Os elencos fantásticos são atores de cinema, de TV e de cinema, com uma linguagem, uma estética de cinema e de televisão. Eu acho que produzem um produto diferenciado. E não é novidade, quero dizer. São novidades no sentido assim, do impacto que estão causando nessa rede que tu estás colocando. Mas, esteticamente, já se produziu coisas muito boas, tanto no Brasil quanto em outros lugares, e que, por favor, não se trata simplesmente de nostalgia. Estou dizendo, o Viva, ó, tem muita porcaria lá, mas até o Sai de Baixo era um programa bom, que eu comecei a odiar, numa certa época, porque era um programa chulo. Era um programa chulo na Globo, com uma estética clean. Agora eu estou achando maravilhoso. Então, quando eu pego a primeira parte que ia ao ar ainda com a Cláudia Gimenez, meu Deus, era uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que tem ponderações a fazer, sabe, João? Não se trata apenas assim do que tu levantou, é o que tu levantou, mas eu acho que tem que considerar que tem outros processos que estão também sendo movimentados aí. E sobre a questão colocada, por que no Brasil isso não acontece? Em primeiro lugar, pensei em ter deixado claro, no Brasil aconteceu e acontece também. Mas concordo contigo, enfatizo, reitero contigo. O problema da história das mídias no Brasil, audiovisuais, diz respeito justamente a nós não termos nunca tido um cinema, uma indústria cinematográfica forte. A televisão surgiu no Brasil e desenvolveu-se apesar da falta de cinema. A televisão nos Estados Unidos desenvolveu-se do jeito que se desenvolveu por causa da grande parceria com o cinema. Então, porque existia uma indústria cinematográfica forte lá, a produção de conteúdos era muito mais volumosa. No Brasil, a TV teve que produzir tudo. Não tinha outros produtos dos quais se utilizar, a não ser os enlatados. Né? Então, são algumas ponderações que eu gostaria de fazer antes da gente se perder na poeira. Não, realmente, assim, foi como eu comentava anteriormente, que dentro dessa trajetória longa de dificuldade de produzir audiovisual, tem a televisão nos anos 70 que surge como um ponto fora da curva, né? E é curioso isso. A televisão nos anos 70, e eu me lembro, até os anos 80, enfim, eu lembro de um programa que eu vi quando eu era criança, que era uma metáfora da incomunicabilidade humana mais bonita que eu já vi, que era, inclusive, com o Gianfrancesco Guarnieri, enfim, roubado, enfim, da esquerda brasileira para a televisão, como vários personagens que produziram conteúdo nesse momento, e ele era um cara que vinha do Nordeste, e aí ele era um retirante e tal, que vinha trabalhar, ele ficava no apartamento, e o cara que dividia o apartamento com ele era mudo. E eles passavam o episódio inteiro, de um caso verdade, tentando se comunicar, só que isso era absolutamente impossível, que é um negócio de uma sofisticação estética impressionante. A grande pergunta é por que os anos 70, de uma certa maneira, acabaram se tornando tão emblemáticos para a televisão no Brasil? Bom, tem uma resposta que é mais ou menos tradicional. A televisão, nesse momento, fazia parte de um certo processo de modernização brasileiro. Autoritário, pelo alto, cheio de limites, mas ainda assim um projeto no qual a televisão, ou pelo menos alguns personagens da televisão, toparam fazer parte. Eu vou te dar isso, eu quero poder, mas eu vou te dar isso em troca. Enfim, como uma relação mais ou menos instrumental. É curioso que, se a gente olhar para a televisão nos anos 80 em diante, os anos 80, 90, em que isso começa a ficar cada vez mais difícil, cada vez mais confuso, essa certeza que, de uma certa maneira, ela dada nesse contexto, parece que vai se desfazendo em relação a alguma outra coisa no qual a gente não consegue bem encontrar o rumo. A questão é, quero dizer o seguinte, será que se pode produzir cultura no Brasil de maneira autônoma, sem um empurrãozinho de um certo projeto do qual a cultura se veja convidada a fazer parte, ou pelo menos alguns personagens específicos que topem fazer parte desse cenário? Porque, em última instância, a gente se depara com esse vai e vem que tem a ver com isso. Enfim, é como se, dentro desse projeto, por exemplo, uma questão de qual a posição que nós vamos ter no mundo hoje. É uma pergunta para a qual essa indecisão que a gente veio conversando aqui não oferece resposta. Será que talvez teria a ver com o fato de que sozinho esses sujeitos não conseguem se mexer? Eu iria por esse caminho. Enfim, isso, aliás, explicaria de uma certa maneira como é que, e nisso eu concordo, a televisão nos anos 70 no Brasil é impressionante por uma série de razões.
A razão pela qual o cinema é sempre o ponto fraco dessa conversa toda, enfim, as redes de TV americana, todas elas foram procurar profissionais no cinema nos anos 50, quando elas se consolidaram, etc., etc., e que isso nunca teve, de uma certa maneira, presente no Brasil. Eu concordo absolutamente, isso é o elo perdido, na verdade, no qual a gente, de uma certa maneira, acaba sempre se debatendo em última instância. A história do Brasil é muito curiosa em relação a esse vai e vem, a essa coisa que, de uma certa maneira, tem um monte de largadas falsas, enfim. Mas eu concordo, tem alguma coisa curiosa nesse momento que sempre volta, enfim, curiosamente. O Menig tem a pergunta de... A gente tem um comentário e 2 perguntas aqui online. O comentário é do Wesley de Souza, que elogiou o comentário da Suzana, e ele faz um comentário seguinte. Olá, Wesley. A questão dos novos modos de administração do tempo em uma quadra da história na qual tudo parece urgente, parece-me algo que atravessa não só o universo do audiovisual, mas também outros circuitos comunicacionais. No Poder Judiciário se tornou, há alguns anos, extremamente necessário promover, através das mídias, uma mudança nessa forma de administrar a urgência. O chamado processo eletrônico também parece ser fruto de uma mudança cultural gerada por essas possibilidades tecnológicas. E a gente tem uma pergunta. Quer comentar ou vou para a pergunta? Eu concordo. Eu acho que ninguém discorda, de uma certa forma, que essa relação curiosa entre o judiciário e a mídia criou algo, enfim, ímpar. Eu não sei se algum de vocês já viu ou já assistiu como é que foi o depoimento do Lula hoje. Eu não vi nada, enfim, eu tenho um mal-estar que eu prefiro sempre ver as coisas no dia seguinte, enfim, porque você vê tudo de uma vez só e tal, resolve a sua vida, do que esse pinga-pinga de ficar sabendo a última informação, eu acho chatíssimo, enfim, mas a gente pode ter certeza, enfim, de que não é à toa que uma das grandes discussões do dia de hoje é saber se o depoimento ia ou não ser transmitido, não é verdade? Enfim, foi a grande discussão do dia de hoje, se ele ia passar ao vivo ou não. O Wesley mandou um oi para a Suzana. E a Sônia Queiroz pergunta: Professor João, tempos net, entre aspas. Desta forma, sob a perspectiva do objeto do projeto de pesquisa ao qual me propus realizar, entre parênteses, cidadania/civilidades, posso afirmar que a televisão foi o último reduto de proximidade física familiar? Na família que a gente conheceu, pelo menos a família que era família, enfim, que era uma herança desse mundo moderno, no qual você tinha um certo tipo de lógica da aliança produtiva entre elementos que viviam numa mesma casa e eles deviam, ao mesmo tempo, ser um coletivo específico produtivo em seus próprios termos, enfim, criar bem os filhos, ter uma vida saudável entre os pais, etc., etc., e que eles reuniam todos num certo momento, num certo lugar, para fazer uma certa coisa, talvez sim. Agora, eu tenho a impressão que essa flexibilidade de você poder gostar de uma coisa ou não gostar de outra, ver Black Mirror, mas não ver House of Cards, ver alguma coisa do passado, alguma coisa do presente, tem a ver com um tipo de subjetividade específica sendo construída com uma dobra específica do sujeito, uma dobra contemporânea, enfim, que não tem mais a ver com esse formato específico do que cada um é, que se refere à possibilidade de escolha de cada um. Enfim, que tem a ver com as famílias flexíveis, em última instância, no qual cada um escolhe o que quer fazer, o que quer ser, para onde quer ir, o que quer comer, etc., etc., do mesmo jeito que escolhe aquilo que quer assistir, aquilo que pode gostar ou deixa de gostar, que acha legal, que não acha legal. Então, certamente, essa família que é herança da modernidade, como a gente conhecia, sem dúvida, todo mundo junto, vendo aquilo que papai dizia que você devia assistir, porque era ele, de uma certa maneira, que comandava o controle remoto. Lá em casa era assim. E se você não gostasse, azar. Enfim, mas... Levando em conta outras famílias, enfim, com outros formatos, com esses indivíduos que, de uma certa maneira, são muito mais individuais, enfim, é absolutamente provável que a gente imagine formatos completamente bem casados com essas escolhas multifacetadas do eu gosto disso, não quero saber daquilo, e não tenho ideia de quem é o Bonner, porque eu não vejo jornal, acho tudo isso um saco. Boa noite. Acerca de franquias que o senhor falou ali, como Big Brother, como, enfim,
Eu lembro que antes do Big Brother estrear na Globo, o SBT, o Silvio Santos, ele foi lá e ele copiou, né, a Endemol. Está falhando aqui. Ele copiou a Endemol e fez a Casa dos Artistas na época. Será que, não pela falta de informação, isso ele não patenteou, ele não levou para outros países, ou por falta de criatividade? Porque a criatividade, ele fez o programa, né? Ele mesmo sem saber como... Claro que ele viu no exterior como se fazia, e buscou com um formato em que ele botou pessoas públicas ali, né? Daí, não pela falta de informação que ele deixou de patentear e levar para outros locais, isso. Ele sofreu um processo por isso, né? Ele chegou a negociar previamente com a Endemol e ele teve acesso ao formato, etc., viu como era e achou que poderia fazer, enfim, tipo, eu entendi como o negócio funciona, sei como é, etc., vou fazer do meu jeito. E isso deu uma discussão jurídica, posteriormente, em relação ao programa. A razão pela qual ele saiu do ar, deixou de existir. Eu, particularmente, acho que a Casa dos Artistas era muito mais interessante que o Big Brother, porque ele pegava esses personagens, essas semi-celebridades, e é uma coisa completamente pessoal, já adestradas previamente. Porque o Big Brother, no começo, era curioso, você não sabia muito bem como é que você se colocava publicamente, enfim, mas o Super, o Alexandre Frota, eles já sabiam mais ou menos como é que você fazia isso, e isso era muito mais divertido. Tá aí a questão, daí depois de alguns outros anos, daí veio a Fazenda, por exemplo, que é quase o mesmo programa, só que num outro local. É estranho, né? Tu saber como é que tu vai poder... O roteiro tu tem que adaptar. Se daqui a uns anos fizer um programa como este, com um roteiro diferenciado, assim, com um local diferenciado, por exemplo, de convívio, pode ser patenteado, algo assim? Poder pode. Você pode vender para quem, de uma certa maneira, tiver disposição de comprar. Todos esses conteúdos não narrativos, eles dizem respeito a um tipo de televisão da periferia da atividade televisiva. Vários deles são britânicos, enfim, ou seja, eles não vêm do centro da indústria cultural. Alguns deles são de países da Europa, enfim, que também não estão, de uma certa forma, dentro desse centro, dessa coisa que é a Califórnia, Los Angeles, enfim, etc., etc. Então, nada impede, de uma certa maneira, que o Brasil fizesse uma coisa, tomasse uma postura mais ou menos semelhante, enfim. Isso não acontece por uma série de razões. De uma certa maneira, a provocação que eu fiz anteriormente. Enfim, tem alguma coisa que, de uma certa forma, torna isso mais ou menos complexo. Ô, João, eu assisti uma vez uma fala do Jorge Furtado, onde ele defendia uma teoria que eu não sei se é dele, mas a respeito desse surgimento dessas séries de estilo cinematográfico na televisão, né? E ele dizia que isso está se dando e se deu por conta de uma questão de que o cinema, que antigamente se diferenciava da televisão não só pela questão dos conteúdos, mas pela qualidade da imagem e tal, e que hoje em dia, com as televisões cada vez mais simulando até o 3D, né, que tem no cinema e tal, o cinema partiu para uma coisa do espetáculo. Então, os filmes de super-herói, de efeitos especiais, e as pessoas parece que têm um gosto assim do tipo, isso não é filme para ver no cinema, isso é um filme que dá para ver na TV, e eu vou gastar os R$40 entre estacionamento do shopping, pipoca e mais ingresso para ver o Capitão América, porque esse é um filme de ver no cinema. E isso deslocou uma massa crítica de produtores, roteiristas e diretores que produziam um determinado tipo de cinema para a televisão, né? Então, acho uma teoria bem interessante, assim, que ele julga essa transformação do cinema numa questão que meio que volta ao espetáculo, né? Lá do início dos teatros de vaudeville, aquelas coisas assim. João, espera um pouquinho. Devido à adiantada da hora, eu vou pedir que o Ruminig leia as outras duas perguntas que tem ali. De repente, tu responde as três juntos. Pode ser? E... Não. Tu não tinha terminado? Não, só finalizando, assim, é um comentário, mas assim inserido nessa questão da parceria da televisão com o cinema, né?
que me interessa muito, assim, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, as emissoras, desde o surgimento da televisão, elas nunca puderam produzir o próprio conteúdo, que é uma diferença básica para a Rede Globo no Brasil, né? Então, eles sempre têm que coproduzir com alguém que não é funcionário da televisão. Então, quando terminava lá o Lost, a gente via, né, o robozinho Bad Robot, que era a produtora do J.J. Abrams e tal. Então, sempre tem uma produtora, um CNPJ alocado à televisão. Então, isso fez com que, né, outra teoria, fez com que um mercado de audiovisual se estabelecesse. Então, como que tu vê isso assim também? Tem 2 perguntas online. A primeira é do Lucas Pereira Cunha. E ele pergunta: muito embora eu também não acredite em uma visão apocalíptica sobre a televisão, o que de fato as novas plataformas audiovisuais, como a Netflix, têm provocado de melhorias ou modificações na TV tradicional? E a segunda pergunta é da Kellyanna Braghini. E ela pergunta: pensando na produção de conteúdo no Brasil, a Netflix tem investido na globalização e localização do conteúdo com a produção de filmes e séries em diferentes países em línguas não inglesas. Um exemplo interessante foi a série 3%, que recebeu muitas críticas no Brasil, mas foi a série em língua estrangeira mais assistida nos Estados Unidos, considerando todo o acervo da plataforma. O professor acha que esses investimentos de uma produtora global pode contribuir para uma mudança do cenário audiovisual nacional? São excelentes perguntas, eu vou tentar responder todas elas da maneira mais breve possível, levando em conta o adiantado da hora. Eu já me sinto anterior às fronteiras. A questão do espetáculo. Tem uma longa discussão, sobre o que acontece, enfim, com a televisão complexa, enfim, os argumentos do Jason Mitchell, que torna possível que as séries se constituam em torno de arcos, com gigantescas narrativas, etc., etc. Essa ideia da fuga de cérebros, enfim, é uma delas. É uma boa explicação. A ideia do espetáculo, de que o cinema teria se transformado cada vez mais no cinema de atrações, como era no começo do século, é uma outra explicação. Eu diria, isso é uma discussão meio longa, para a gente discutir isso, a gente levaria um tempão, que a gente não tem aqui agora. Eu diria o seguinte, no que tem a ver com a perspectiva que interessa para a gente aqui. Eu diria que isso é uma força numa velocidade específica, enfim, a da cultura, que opera com as suas dinâmicas, que se encontra com as dinâmicas da tecnologia, das trocas, das normas, enfim. E cada uma dessas dinâmicas distintas oferece a sua contribuição particular numa dimensão que é multicausal, em última análise, que tem a ver com aquilo que a gente conversava mais cedo na nossa aula, enfim, que vira um pouco uma conversa privê, mas me perdoem, enfim. Isso é uma questão interessante, para você recapturar, de uma certa forma, essa dimensão específica e dar essas respostas nesses termos. Enfim, no plano da cultura tornou possível essa conversa ser assim e não assado. O que faz a televisão americana ser o que ela é uma discussão longuíssima. Tem essa coisa do sem-fim, das regras do syndication, que 1/3 do conteúdo de horário nobre da televisão americana não poderia ser preenchido pelo conteúdo das próprias redes, e as redes não poderiam fazer syndication, ou seja, elas não poderiam colocar a mão no bolo de dinheiro, que tem a ver com a negociação do conteúdo para outras emissoras locais, e que isso teria sido essencial. Tem uma longa discussão do quão isso é importante, do até onde isso vai. O Douglas Gomer fala uma coisa, a Jennifer Holt fala outra. É uma questão essencial. É um negócio que no Brasil sempre foi inimaginável, porque no Brasil a gente sempre teve essa máquina fordista da Globo, no qual entrava insumo de um lado e saía salsicha do outro. E a única interação curiosa foi essa dos anos 70, mais uma vez, esse ambiente estranho, no qual você tinha esses intelectuais comunistas que foram todos apropriados pela televisão. A velha história do Dr. Roberto, enfim, não mexa com os meus comunistas, que eles são fiéis, leais e disciplinados, o que ele dizia em algumas horas. Enfim, em general, o senhor cuida dos seus comunistas, que eu cuido dos meus. Enfim, o trabalho do Igor Sacramento, enfim, que explica detalhadamente como é que isso acontece, com Dias Gomes especificamente, Dias Gomes, que é um personagem emblemático dessa história. Essa é uma história muito complicada. Enfim, como é que essa coisa acontece lá e não acontece aqui, etc., etc. Não dá para responder isso agora, mas tem a ver com isso sim. Enfim, tem a ver com isso e mais uma série de outras coisas.
As duas perguntas que tanto a Sônia quanto a Kelly fizeram, elas podem, de uma certa maneira, ser respondidas em bloco, porque elas dizem respeito mais ou menos à mesma coisa, que é, mais uma vez, esse caráter modular do Netflix, acionando produtores locais. É no Brasil com 3%, na França com Marcelle, Clube de Cuervos para a língua espanhola, e por aí a coisa vai. Isso faz parte dessa dimensão global do Netflix e possível de adaptar ao sabor nacional. Enfim, conectar uma rede, conectar um personagem, conectar a Boutique Filmes em São Paulo para o 3%, que era uma produtora, que tinha sua trajetória, com seus personagens, que, de uma certa maneira, fazia algumas coisas, e que foi acionada por esse personagem específico, passa a fazer parte desse ambiente específico e ganha essa dimensão de uma hora para outra, não é verdade? Inimaginável em outro contexto. O 3% teve dinheiro do Fundo Setorial de Audiovisual, passou por todo o trajeto usual que uma produção brasileira faz, passou um tempo com uma relação com o YouTube, mas nada tão significativo quanto aquilo que a Netflix oferece para ela, pelas razões que a gente veio conversando. Eu diria que a Netflix cria uma forma específica através da qual você aciona essas dimensões possíveis de ligar e desligar em vários momentos diferentes. É, mais uma vez, um indício da dimensão sem fronteiras que a gente vive. A Globo tentou fazer uma coisa parecida. Não sei se alguns de vocês viu Supermax, que era uma espécie de... Era meio um reality show, meio um programa... Era um programa de ficção sobre um reality show em que os caras iam para... Alguém viu isso, gente? Os caras iam para a Amazônia, você viu? Os caras iam para a Amazônia, enfim. Era uma produção conjunta da Mediaset com a Globo, com a Teledoce, com mais um montão de outros personagens, que iam ter duas versões, uma brasileira e uma espanhol. A espanhol voltada para um público mais amplo do que o público no Brasil. É uma tentativa de lidar com essas contingências, o que é fantástico. Enfim, é pena que, de uma certa maneira, sejam exemplos, de uma certa forma, mais ou menos esparsos, enfim. Mas faz parte da compreensão que essas coisas todas que a gente está conversando são reais, de alguma forma, enfim, e que elas existem. O exemplo do Supermax é um exemplo que já que nós já caminhamos um pouco para o final, o exemplo do Supermax é um exemplo que eu discuto no meu livro, de maneira mais ou menos sistemática, como alguma coisa dentro dessa problemática e dentro de uma discussão mais ou menos extensa em relação à própria Globo. Então, tem esse caráter duplo que eu tento responder lá também em relação a essa coisa dessas técnicas que funcionam de uma certa maneira e desses esforços criativos que se associam, são atravessados por outras. Então, algumas respostas para algumas coisas que eu dei aqui estão mais ou menos presentes lá também, de maneira mais estendida, coisas que a gente não pode conversar aqui porque o texto tem uma outra função que a palavra não tem. E outras coisas que a gente conversou aqui também tem a ver com desdobramentos de alguns problemas que estão lá, em última instância. Então, essas questões estão, de uma certa maneira, tratadas com mais vagar no texto mesmo. A editora é uma editora chamada Folha Digital, que é uma editora curiosamente digital. Enfim, ela basicamente vende e-books. Olha que coisa moderna, você faz um livro sobre streaming, que também é vendido, na verdade. Tem um número limitado de tiragens físicas, enfim, que a Folha vende no site dela, do mesmo jeito que o e-book é vendido em várias livrarias virtuais. Está disponível na Amazon, na Livraria Cultura, na Livraria Travessa, enfim. A lógica da Folha é mais ou menos essa, fazer e-book se tem alguma distribuição física, em última instância. Gente, o livro do João, ele está fazendo um comercial aí, mas ele não está sendo distribuído hoje. Tá? Então, os livros que estão aqui disponíveis para quem quiser são duas publicações do grupo, um deles relacionado a uma semana da imagem anterior, e um outro que é também do grupo, com o conjunto dos 4 projetos de pesquisa dos 4 professores da linha neste momento, e da professora Sônia Montanha, ali, Sônia Everest, né? A Sônia Everest, sobre as plataformas de vídeo, que é uma pesquisa relacionada com a tese de doutorado dela. Então, os interessados agora, quando nós batemos o martelo, estão aqui para serem retirados. Fadivale, boa noite.
os que estão à distância. Boa noite, Kelly. Boa noite, público da minha terra que está em streaming no ar. Público presente, muito obrigada pela participação, por terem ficado aqui até este momento. Muito obrigada, João, pela palestra, pela paciência, pelas respostas que tu deste, pelo material que nos trouxeste. E, gente, então, nos vemos no ano que vem, na 16ª Semana da Imagem. Espero que vocês voltem sempre. Boa noite. Obrigado, boa noite.